Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio número 63 do Fala Time Cast. Eu sou o Gui, CEO aqui na Chelsea Sports, e tô com uma pessoa muito especial, que é a Rebeca Haddad, que é Nutri lá na Care Club. É mais uma profissional incrível que a gente traz da Care Club aqui. E obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente. Time, hoje, qual que é? Eu tava falando assim, sabe o que eu vou querer tirar de você hoje? Dicas pra galera que corre. Então assim, eu vou fazer muita pergunta de dica, então se você que tá nos escutando, nos assistindo, ainda não tem uma Nutri, ou tem uma Nutri, começou a correr agora, ou já corre faz tempo, eu vou tentar extrair um monte de coisa dela aqui, que é uma Nutri que a agenda dela é lotada. Atende corredor, triatleta. Depois você vai contar um pouquinho tudo, pra gente. Né? Todos os esportes. Todos os esportes. Antes das perguntas, agradecer aos nossos patrocinadores, o supermercado Pague Menos. Você sabia que no supermercado Pague Menos você tem a chance de ficar milionário? Na promoção Pague Menos faz sua vida melhor. A cada R$150 em compras você concorre a R$1 milhão. E é a sua chance de mudar de vidas. E pagando com o cartão Pague Menos você ganha chances em dobro. É só baixar o app Pague Menos, você pode acompanhar seus números da sorte e ainda ganhar chances extras. A promoção é válida em todas as lojas físicas e no site. Participe da promoção Pague Menos e faça sua vida melhor. E concorra a R$1 milhão. Rapaz, hein? E aqui no Pague Menos você encontra tudo o que você precisa no seu dia a dia com qualidade e preço justo. Supermercado Pague Menos, o parceiro oficial da sua corrida. E continuando os nossos patrocinadores, Care Club Piracicaba, cuidando da sua saúde, prevenindo lesões e potencializando sua performance. Run For, tudo para sua corrida. Energético 220 volts. Fotop, Laser Dream Piracicaba. Que é a sua marca junto do Fala Time Cast ou junto das corridas da Chelsea, atingindo milhares e milhares de corredores apaixonados pelo esporte? Entre em contato com o número 19 97421 6902. Nosso time vai deixar aqui na descrição para vocês, ou pelo e-mail comercial@chelsea.com.br. E eu vou fazer sua apresentação, Enquanto eu vou fazendo sua apresentação, eu tenho um presente para te entregar. Olha, amo presente. Do nosso parceiro da Fotop. Eu gosto de falar que a gente cria os desafios aqui dentro da Chelsea, a gente promove os desafios e a Fotop é a nossa parceira que vem e eterniza esses desafios com as fotos e nos ajuda ali nas redes sociais com os atletas compartilhando aquelas fotos lindas. Olha, ela mandou sou um presentão para você. Eu sou extremamente consumidora da Fotop. Né? Todas as legal. corridas estamos lá comprando. Bem corredor, hein? Você lembra que prova foi essa? Foi do Delta. A última que rolou. Sim, essa eu fui atrás, eu falei, gente, eu preciso correr essa. Aí esgotou rapidinho, né? Falei, meu Deus, será que eu vou ficar sem? E deu certo. Deu certo? Deu. E já começa com a dica que a nossa Nutri aqui é corredora. E hoje eu papo com ela que entende tudo de alimentação, performance e saúde, nutricionista especializada em nutrição esportiva e estética, Rebeca Haddad. É presença constante nas corridas, apaixonada pelo esporte e pela transformação que a boa alimentação pode gerar. Atende na Care Club Piracicaba e também online, ajudando os atletas amadores a se alimentarem melhor, recuperarem mais rápido e atingirem resultados que vão muito além da linha de chegada. Gostou? Com certeza, né? Gostou? Porque tem gente que acaba... eu só vou prestar atenção no meu pré-treino, no meu intratreino e o resto, que é importante. Também. A base da alimentação é muito importante nos outros dias, né? A gente vai perguntar isso, mas antes, conta pra gente quem que é a Rê por trás do jaleco, como começou sua paixão pela nutrição? Eu falo assim, que eu tenho 25 anos hoje, né?
Desde os 14 eu falo, quero ser nutricionista. Bati no ponto que eu falei que eu queria ser. E eu não sei o porquê. Desde os 14? Desde os 14. E não era assim, lógico, o esporte sempre foi muito presente na minha vida, né? Desde os 7, 6 anos eu comecei a fazer esporte. E não era um específico, eu fui tentando vários. Porque eu não sei se acredito muito, mas eu sou geminiana. Falam que os geminianos são muito, assim, indecisos. Aí eu falei, vou testar um esporte, ver o que eu acho, né? Comecei pelo balé, que na época de menina, idade de 7 anos, era o que estava em alta. Entrei. Falei, ai, não é pra mim, não. Fui pro sapateado. Falei, não é pra mim, não. E minha mãe e meu pai sempre apoiando, que é importante, né? Porque a gente não precisa entrar num esporte já, tipo, e esse esporte é pra mim. Tem gente que acontece, tem gente que não. Eu, por exemplo, não foi esse caso. Aí eu entrei pro sapateado. Eu ficava aí uns 6 meses pra dar oportunidade, mas aí eu não gostava. Eu falei, vou pra outro. Até que eu achei aula de circo. Que aí legal. você me fala, e você praticava pra ser palhaço, coisas desse tipo? Não, era mais o esporte mesmo. Entrei na ginástica também, acabei esquecendo. Em Piracicaba, isso? Em Piracicaba. Life Circo? Life Circo. Que legal. Ai, sou suspeita. Eu participo de lá desde os 12 anos. Que legal. Mas daí eu fiquei por um tempinho na ginástica, não que eu não gostei, foi onde eu tinha me adaptado melhor. Mas daí eu falei, agora é hora de mudar, né? Eu sempre mudando de esporte. Aí eu fui pra aula de circo, gostei e muito, e fiquei lá por uns 3 anos. E era coisa de tipo lira, sabe? Trapézio, era esporte mesmo. E era um gasto energético. E daí eu fiquei por 3 anos, depois eu falei, agora tá na hora da musculação. Aí eu fui pra musculação, depois fiquei por mais uns 5 anos, agora tô na corrida recentemente. Que legal. Sim. Que legal. E aí como começou essa paixão pela nutrição? Desde os 14 anos você já sabia. Uhum. Eu vou ser nutricionista. Sim. E aí como que veio construindo isso até a parte da faculdade, onde você se formou? É que eu era muito... Aí começou essa paixão pelo esporte, né? Automaticamente eu fazia aqueles docinhos fitness, receitinhas fitness. Eu falei, nutrição tem tudo a ver comigo. Aí, lógico, depois de um tempo fui amadurecendo e fui vendo que a nutrição não era só comidinha, receitinha aqui e ali, né? E aí eu acabei entrando na faculdade e eu me apaixonei. E a nutrição esportiva veio desse link de você estar sempre fazendo Do alguma esporte. coisa. Mas onde eu falei, não, é isso que eu quero, foi na Care. Lá na Care. Eu tô na Care, eu acho que vai fazer já 4 anos. Entre estagiária e nutricionista, né? Então, eu entrei na Care, eu ainda estava num estágio da prefeitura. Eu falo que foi um divisor de águas, por quê? Eu estava no estágio da Care. Eu entrei no estágio na Care, na verdade, e eu estava junto nesse estágio de prefeitura. Chegou lá na Care, performance, atleta, suplementação. E no estágio da prefeitura, aquela coisa. Tinha gente que não tinha nem o que comer. Era uma outra visão. Era 8 ou 80. Eu falei, e agora? Eu preciso definir, assim, aonde que eu quero estar, né? E como a parte do esporte sempre foi muito, muito visível na minha vida, eu fui pendendo para esse lado. E eu estava na faculdade e já tinha, na época, né, estágio de esportiva, tinha aula de esportiva, só que eu falo que a minha base foi totalmente na Care. Foi lá que eu aprendi tudo do esporte. Então, a faculdade, ele pega nichos, mas onde você, de fato, aprende é na pós-graduação ou até no estágio, na prática. E lá eu falo que teve profissionais que me ajudaram, assim, demais. A Bia, inclusive. A Bia, que é minha nutri. Ela é a minha base, assim, de... Bia, tava falando com a Rê antes da gente entrar no ar aqui, que você é a próxima, você já me prometeu, vai estar aqui com a gente. Não pode fugir, hein? Não pode fugir. Então, eu falo que eu aprendi muito com ela, porque ela é mais velha de formação, né? Então, a gente tinha uma troca muito grande. Que legal. E você comentou que você é corredora recentemente. O que é esse recentemente? Desde abril tô correndo. Desde abril. Sim. Assim... Mas parece que eu vejo você tanto em prova. Participei de uma só antes de abril. Antes de abril só. Que foi do Arraso, sabe? Da Arraso? Sim, da meia maratona. É a última que teve. A última, isso é 2020... Não lembro. Não lembro também. 3? 4? Eu lembro que eu tava finalizando a faculdade. Mas eu não vou saber de fato o ano. E aí foi uma experiência que você teve com corrida. Sim. Porque é aquela coisa, a Care, né? A turma vai puxando. Vai puxando. Aí, não sei, coincidentemente, a gente sempre
traça essas estratégias, né, no final do ano. Então, por exemplo, esse do final do ano vai ter várias pessoas da Care que não corre, que vai correr. Que vai estar lá. E daí falaram, Rebeca, vamos. E foi definido isso 2 meses antes, né, de dezembro. Eu falei, vamos, tô dentro, vou começar uma planilha, começa a correr, né? Deu 2 meses, 1 mês, 15 dias, uma semana, eu não fiz nenhum treino de planilha. Eu falei, e agora? Tava só indo... Agora eu vou, né? É. Acabei fazendo 5 em 37 minutos. Que legal. Pô. Andei junto, né? Coisas do tipo, foi meio a meio. E aí eu falei, não, agora eu vou correr. Só que eu tava nesse processo quase terminando a faculdade, ia ser o último ano. Tinha estágio, tinha TCC, tinha um monte de coisa. Aí eu falei, eu vou tentar fazer a planilha, mas eu não sei se eu vou manter. Mantive aí por 1 mês, aí depois eu desencanei. Aí, depois de um tempo, eu falei, não, eu preciso retomar alguma coisa, né? Porque a parte do cardio, olha a nutricionista falando isso. Parte do cardio estava em falta, só fazer a musculação mesmo. Eu falei, eu preciso de alguma coisa. E o estresse estava muito em alta nessa época, né? Essa época que eu falo desse ano, começo desse ano. Depois passou de um tempo, eu nunca mais corri, nem fiz planilha, nada. Aí o estresse estava muito em alta, eu preciso de uma parte, assim, precisava de uma parte fisiológica mesmo, fisiologicamente falando, precisava liberar alguma coisa. Eu falei, tô pensando em algum esporte novo. Eu tava no futevôlei, e ainda tô, né? Mas eu falei, precisava de algo a mais. Aí eu entrei com uma parceria com a R2 Assessoria, com os Rafas, Sim. e eles falaram assim, Rebeca, vamos correr com a gente, bora? Eu falei, Rafa, não sei, tô estressada, tô com muita carga horária de trabalho, não quero, tipo, colocar mais uma vez um compromisso, sendo que eu não vou seguir, porque até então tinha eu e ele agora, não era só eu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, será? A parte teórica da nutrição eu já tenho bastante. Faltava a prática. Sim. Eu quero ficar mais perto dos meus pacientes. Aí eu pensei por 1 mês, 1 mês e meio. Eu falei, será? Aí eu falei, não, se eu esperar o ponto final, né, sempre estar tudo perfeito, eu nunca vou começar nada. Vou começar. Falei, Rafas, bora, vou começar. Mas por enquanto eu vou começar por 2 vezes na semana, tá bom? Que é o que eu consigo sustentar. Eles falaram, não, sem problemas. Aí eu comecei a planilha, comecei a manter o ritmo. E só voltando na parte do estresse, tudo que a gente tira da corrida, do pós, não tem, assim, quase nenhum esporte, falando da musculação, que a gente consegue retirar isso, né? Então, a corrida, o pós, é uma sensação a mais. Não tem um esporte que a gente... Esporte que eu falo da musculação em si, né? Que a gente consiga tirar. E isso eu falei, e eu preciso estar bem para cuidar de pessoas. Eu não posso estar estressada, eu não posso estar irritada. Então, tudo isso vai partir para mim, né? Da minha base, só que vai refletir na minha parte profissional. Eu falei, não, vamos começar. Comecei 2 vezes na semana, aí corri a Night Run. No começo do ano? Em junho. Em junho, é verdade. Que foi 6 quilômetros. Aí eu falei, nossa, fui bem, né? Acho que o treino tá rendendo. Aí eu falei, vou sustentar mais um pouco. Aí eu fiquei animada, porque a energia de prova também é outra coisa. Falei, agora eu vou 3 vezes na semana. Eu falei, Rafa, vou começar 3 vezes na semana agora. Ele falou, beleza. Aí começou, né, um treino mais específico. Então começou longo, começou a parte de rodagem e a parte de tiro. E aí tô nessa, cada vez mais evoluindo aí na corrida. E agora engatou? Agora engatou. Agora eu tô fazendo 3 vezes na semana certinho. E eu falo que isso influencia muitos hábitos, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, mas você tá chata, você tá corredora, não tá fazendo mais nada. Não que eu não tô fazendo mais nada. De sábado é o meu longão. Se eu sair de sexta, eu sei que vai atrapalhar meu treino. E não falando só de performance, mas falando assim, de acabar inteira. Então, a gente sempre se policia e fala, agora é a hora de segurar, né? É objetivos diferentes. E se você me perguntar o que mudou, né, de, sei lá, de abril que eu comecei para agora, questão de carga horária, essas coisas, nada. É mais questão de prioridade. Aí eu priorizei a corrida. E o que você acha que mudou dentro de você para conseguir priorizar a corrida, que acaba sendo um tempo de autocuidado com você? Total. O que você acha que mudou? Foi aquela questão do estresse mesmo, da saúde mental. Eu vi que além da saúde mental, não vou ser hipócrita de falar que não influenciou estética, não influenciou o restante das coisas, né? Mas isso é uma parte superficial da corrida.
Mas o principal mesmo foi a saúde mental e eu estar por dentro com os meus pacientes, né? Tipo, ai, você vai correr tal prova? Vou. Ai, como que você fez? Qual foi seu tempo? Então, não gerando uma competição, mas gerando mesmo Uma conexão. uma conexão. Então, foi isso que acabou mudando. Além de mim mesma, essa relação minha com os pacientes foi demais. E não me arrependo. E agora eu tô participando de todas as provas. Então, o que eu falei assim, nossa, mas só em abril... Eu tenho uma sensação de te ver sempre correndo. Não, É recente. é recente. Não, e aquela coisa, né? Cada vez mais que você melhora, você quer mais. Você quer evoluir mais. E eu, como tenho a base do treinador, da planilha, da parte de musculação e principalmente da alimentação, nossa, essa evolução é muito nítida. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a fazer a primeira prova de 5 em 36. Aí eu fiz a Night Run Que é 6 quilômetros, em no caso. 36, 37, por aí. Aí eu fiz a turística e a ESG em 32. Aí agora na última do Delta foi em 26. Que legal. Nossa senhora. É uma evolução É uma muito evolução. drástica, eu falo. Agora eu tô ficando viciada. Fui picada Pelo bichinho da corrida. pelo bichinho da corrida da Car Club. Que legal, pô, que legal. E, assim, pegando esse gancho, né? Você agora vivendo a corrida meio que 100%, que é treinando 3 vezes na semana, tendo o longão do sábado, Sim. e continuando atendendo os clientes e alguns deles corredores. Eu não sei se é a maioria deles, mas assim, algum deles corredores. A maioria, viu? A maioria? Sim. Isso traz propriedade? Com certeza. É. É aquela coisa. Eu tinha a teoria da hidratação, do quanto você tem que consumir de água, coisas do tipo, mas eu não fazia na prática. Então era muito fácil eu pegar e falar, não, você tem que consumir meio litro de água. Tá, mas como, Rebeca? Eu não consigo. Aí, tipo, o paciente falava, né? Eu não consigo, como que eu vou fazer isso? Aí, automaticamente, agora eu consigo dar esse norte pra ele indo fazendo testes, né? Então, isso deu certo pra mim, isso não deu, porque, querendo ou não, eu tô no começo também, tô aprendendo. Sim, super legal. Então, é importante porque eu vou aprendendo também com o paciente e ele vai aprendendo comigo também. E teve alguma coisa, se já teve alguma coisa que você tinha na teoria e que daí na prática você viu, putz, isso não é bem assim? A parte do gel de carboidrato. Do gel? O que e a parte mudou? da água. O que você tinha na teoria e que na prática você viu que pelo menos para você não funcionava? Então eu falei assim, não, gente, gel de carboidrato é o mais habitual na corrida, né? Principalmente em longos, meia maratona, maratona. E obviamente é o mais habitual, só que não necessariamente vai ser o melhor para você. Então eu, Rebeca, hoje, se eu fosse fazer uma meia maratona, eu ia 1000 vezes preferir uma goiabada, uma rapadura do que um gel de carboidrato. Você prefere hoje? Eu prefiro. O gel não desce comigo. Olha que legal. E são pacientes que a maioria vai aderir, mas vai ter outros que não. Então a gente acaba adaptando isso, né? E eu vi na prática que não era tão fácil assim. Às vezes fala, toma o gel que resolve, e a pessoa fala, mas não tá indo. Tem dificuldade. Hoje você não, peraí, eu também tenho, né? Sim, com certeza. E que mais? Tem mais alguma coisa? E a parte da hidratação mesmo, né? Tem gente que acaba levando garrafinhas diferentes, sabe? Aquelas de plástico. Por mais que seja pequena, na hora que você está consumindo, tem essa dificuldade. Aí a gente já adapta para aquela de bico, de silicone, Sim. que você aperta. Então, essas coisinhas que acabam influenciando. E hoje você já vai utilizando, testando, dependendo de cada paciente ali, você vai dando dicas. É. Se aquele paciente combina com isso, faz o tradicional aspas, ótimo. Mas não é assim, né? A maioria das pessoas tem essas percepções diferentes mesmo. Tem alguma coisa que assim, lá dentro da Care, eu sei que tem atletas como eu, que o objetivo é terminar uma prova, de estar feliz ali, e tem também a galera que mais de alta performance, que o objetivo é ganhar, tá entre os primeiros, é performar, né? O meu performar é terminar a prova bem, vivo, e andando, feliz para
para ali logo uns minutos depois estar com as crianças brincando e assim Não por tá diante. acabado. Não tá acabado. Uhum. Mas tem aqueles atletas que vai até um nível... Tempo, RP, coisas do Exato, tipo. que um nível acima das pessoas. Eles querem muito mais do que simplesmente só estar ali na prova. Uhum. Você atende esses atletas que buscam performance também? Atendo também. E o que mais te encanta atender? Nossa, essa pergunta é meio... O Rô tá dando risada ali. O que mais te encanta atender as pessoas comuns ou os atletas de performance? Assim, ou é os dois? Enfim, Os dois, com certeza. Eu te ajudei agora. Não, né? é que eu Colocar falo ela numa que tem... saia justa. É que eu gosto de todos os pacientes, seja saúde, estética, performance, Que tem a qualquer parte da esporte. estética também, né? Porque a minha pós, inclusive, é de estética e performance, né? Então, muitas pessoas chegam no consultório, principalmente mulheres, para o emagrecimento, né? Então, não é nem algum esporte específico, a gente atende de tudo, porque a nutrição engloba tudo, né? Até gente que tem diabetes, coisas do tipo, é a base. Então, lógico, vai ser outra estrutura, né? Outro tipo de plano alimentar, mas a gente atende também. Legal. Mas eu gosto dos dois. É que, assim, as pessoas da performance que eu vejo muito é que fica muito nessa bitolada em tempo, e sente que... Eu sinto que elas não percebem o quanto que elas evoluem. Então, por exemplo, meu tempo era bater 19 minutos na prova. Eu fiz em 19:40, já bati um pouco do meu RP, já foi uma evolução, mas aquela pessoa não fica feliz porque não bateu os 19 minutos. Sim. Então, eu acho que perde também um pouco a linha do esporte, né? Porque o esporte não é só isso. O esporte não é sempre você bater metas, sempre que você vai se dar bem. É dias e dias. Sim. E a gente tem que entender isso e ficar feliz com aquela conquista. Porque, por exemplo, 19. Putz, 19 é um tempo absurdo. Como que você não tá feliz que você fez em 19:40? Você tinha que ser em 19? Não. Então eu falo que essas pessoas, tipo, têm a dificuldade de enxergar essa evolução mesmo. Essa parte do esporte que é importante. Não, exato. E às vezes acaba até se frustrando com Total. a corrida, com o triatlon, assim, por conta de segundos ou poucos minutos, né? Exato. Lógico, na corrida, segundos contam, e muito. Mas não é assim, foi o que eu falei. Cada vez mais eles querem mais. E vai chegar num ponto que a gente tem que entender o intuito do esporte, porque vai virar uma cobrança e não uma diversão, um aproveitamento. Eu vejo você na rede social, na Care Club, e assim, é nítido que você ama o que você faz. Uhum. Tem alguma história marcante com algum paciente que te fez pensar assim, é por isso que eu amo o que eu faço, assim? Por isso que eu tô na nutrição, enfim. Todos. O que eu falo, a gente vai lá, faz um planejamento, uma estratégia, a gente alinha tudo, né, durante a consulta. E, por exemplo, a maioria das vezes, quando é meia maratona, não é um mês que a gente antecede, né? É uma preparação antes. E depois de você acordar num domingo de manhã com a mensagem do paciente, meta concluída, RP batido, e uma foto e um vídeo, você fala, legal. É por isso que eu tô fazendo isso. É assim, é super gratificante. Isso te dá combustível para estar estudando, para estar experimentando, para estar ativando as coisas. Tem paciente que não espera nem esfriar, já manda assim na linha de chegada, obrigada. Que legal. Você fica, ele pensou em mim na linha de chegada, logo em seguida. Então isso traz um brilho no olhar, né? Acho super importante. Até me emociona às vezes. Então, não só falando da parte do esporte, mas qualquer coisa. Ai, Rebeca, consegui reverter isso no meu exame de sangue. Meu colesterol abaixou. Então, coisas desse tipo, assim, só brilha o olhar e é o intuito da nutrição. Ou porque eu tô nela. Agora eu vou começar as perguntas, tá? E tem muitas perguntas. Vamos, bora. Que a gente listou para escutar de você e até ser dicas para quem está nos escutando. O que é o básico que todo corredor, na sua visão, precisa entender sobre alimentação e performance? Carboidrato, hidratação e não consumir calorias a menos que você precisa. Então, ele precisa entender
sobre carboidrato. É que assim, os 3 maiores erros dos corredores que eu vejo, erros, aspas, né, medo, coisas do tipo, é a baixa ingestão de carboidrato, com o pensamento de vou engordar. Hidratação. Eles subestimam a hidratação. Então fala, tô fazendo tudo certinho, seguindo grama por grama do plano alimentar. A hidratação, quantos litros você está consumindo? 1,5 litro. Isso, para quem vai fazer uma longa distância, é muito pouco. E isso vai influenciar na sua prova. Você pode estar fazendo tintim por tintim. Isso vai influenciar. A hidratação é a base. E aqueles corredores que falam, não, eu tenho que abaixar peso, eu tenho que secar, então eu vou consumir e ficar em um déficit super grande. Não, de calorias, né? Não dá certo. Porque performance, seja na corrida ou qualquer outro esporte, não anda com déficit calórico e nem baixa de carboidrato. A gente precisa entender isso. Então, assim, são estratégias diferentes. Eu quero perder peso. Eu quero melhorar meu tempo na corrida. Pode ser que aconteça isso no decorrer do caminho. É uma consequência. Exato. Mas não é a estratégia. Vamos diminuir o seu peso para que você fique mais leve e corra mais rápido. Imagina. Porque diminuindo o peso, assim, nesse sentido, entrando nessa linha mais de emagrecimento, seria fazer essa restrição calórica. Para quem vai correr uma meia maratona, uma maratona não é uma opção. Em 5, a gente consegue ainda fazer essa estrutura, né? Eu vou dar um exemplo. Eu ainda quero perder um pouquinho de percentual de gordura. Eu tô em déficit, mas eu tô correndo 5 tranquilamente, e até porque meu objetivo não é tanto performance, né? Meu objetivo é outro com a corrida. Mas agora, pessoas que fazem longas distâncias, não vai combinar com déficit calórico. Pegou a dica, time? A gente tem que estruturar os nutrientes, os alimentos que está sendo consumido, mas não necessariamente um super déficit calórico. Boa, então, as 3 itens básicos que todo corredor precisa entender: carboidrato, hidratação e déficit calórico. Boa. De forma simples. E às vezes até uma resposta fique parecida com a outra, mas talvez não. A ideia é escutar de você, tá? Tá. De forma simples, o que é o combustível do corpo durante a corrida? Carboidrato. Sim. Então, lembra aquela questão que eu falei? Quem faz longas distâncias e não quer performance e outras pessoas que querem acabar bem, são parâmetros diferentes. Só que, ao mesmo tempo, as duas vai ter que consumir o gel de carboidrato. Não necessariamente o gel, mas o intratreino. Então, mas eu não quero performance, Rebeca, eu não quero tempo, então eu não vou consumir nada durante a prova. Não. Errado. Você vai sim. Eu sei de histórias de pessoas de estar em prova e a pessoa está extremamente acabada, já muito para baixo, assim, e ela tomar o gel e aquilo, um tempinho depois a alma voltar e conseguir concluir a prova. Com certeza. Então, lógico, foi o que eu falei, o intratreino não é só o importante, né? O pré-treino vai ser importante, seu dia anterior vai ser importante e sua consistência na alimentação. Mas o intratreino, ele vai fazer uma diferença, sim. Não importa se seu objetivo é finalizar a prova bem ou performance. Boa. Como equilibrar carboidrato, proteína e gordura na rotina de um corredor? Aí tem que ver casos à parte, né? Vai depender muito do sexo dele, o tempo que ele faz cada prova, volume semanal de treino, percentual de gordura. Então, isso não é uma regra. Não é genérico. Não. Tem que cada pessoa... É uma pessoa. Mas, geralmente, quem tem objetivo de performance e maratona e tempo, 3 ainda é baixo, mas 5 gramas por quilo. 5 gramas de carboidrato por quilo da pessoa, de peso. Legal. Chutando baixo ainda. Chutando baixo. Mas cada pessoa é uma pessoa, então, time, essa é uma dica que não dá para você pegar hoje e usar. Você precisa estar com a sua nutricionista, precisa estar com a Rê, enfim, precisa ter alguém olhando para você como um indivíduo único. Total. Até isso envolve intratreino e pré-treino também. Então, eu tenho pacientes que fazem o uso de 30 gramas por hora, tem pacientes que fazem 60 e pacientes que fazem 90. Então, não é uma regra. Tá, vamos pegar. Tem uma pessoa que está escutando a gente
E ela, meu, nova na corrida, não entende nada de nutrição. O que que é carboidrato? Carboidrato é um nutriente que vai te fornecer energia, seja no dia a dia e seja na atividade física, né? Então, até principalmente para quem tem um processo de emagrecimento, fala, vou cortar o carboidrato porque eu vou emagrecer. Não, o carboidrato é simplesmente seu combustível e sua energia diária. Falando em poucas palavras, E assim. em quais alimentos a gente encontra o carboidrato? Arroz, macarrão, fruta tem carboidrato também, aveia, mel, geleia, todas essas coisinhas vão ter o carboidrato presente. Ó, essa próxima pergunta tá com cara até que o Mickey que fez. Comer de 3 em 3 horas ainda é uma regra válida? Caiu por terra totalmente. É mesmo? Porque antigamente, né, falavam tem que comer de 3 em 3 horas, porque senão sua glicemia cai, coisas do tipo. E sim, ainda se você ficar, por exemplo, almocei, só vou jantar, almocei meio-dia, vou jantar 8 horas da noite, errado também. A gente não pode ter essa janela super grande, porque sim, em jejum vai ter várias consequências, né? Então, quem tem refluxo pode ocasionar ele, questão de glicemia também. Então, tudo isso vai influenciar. Mas não precisa comer de 3 em 3 horas mais. Isso também é individual, porque assim, eu gostaria de comer, eu gostaria de comer de meia em meia hora. Mas a Bia não deixa. Esse comer de 3 em 3 horas, ou de 2, de 4, ou jejum intermitente, ele é visto de pessoa a pessoa ou tem uma regra em comum? Assim, que... Jejum principalmente, né? Tem pessoas que vai se adaptar a essa estratégia e tem pessoas que não. Mas foi o que eu falei. Agora o foco, né, que seria a corrida, né, a parte de performance, esquece o jejum. Eu falo que é estratégias de emagrecimento, né? Mas você sabe que eu tinha isso? Eu não comia nada antes de correr. Pelo amor de Deus. Eu não gostava. E ó, a Bia foi arrumar isso ano passado em mim. Sério? Ah, não, porque a gente começa aos poucos, né? E aí eu só tomava um café e ia. E ela foi do jeito dela, colocando na minha cabeça que eu tinha que comer e tal. E eu comecei a comer antes de ir e realmente minha performance melhorou. Com certeza. E no começo eu me sentia estufado. Por isso que eu não comia, com a barriga cheia e tal. Mas depois o corpo foi adaptando, assim, e hoje eu não consigo... ir sem. Não, aquela coisa, a gente vai estudando também a parte intestinal de cada pessoa. Então tem gente que fala, eu não como de jeito nenhum. Eu acabei de pegar, 2 semanas atrás, 2 pacientes que iam em jejum, 21 quilômetros. Aí eu falei, não, a gente tem que mudar isso. Vou começar dando uma banana, aveia e mel pra ele? Não, porque o intestino dele não tá preparado para isso. Vou começar com uma estratégia diferente, uma parte líquida. Então, um suco de uva, um suplemento. Daí, isso a gente, aos poucos, vai melhorando se tiver necessidade. Porque o suplemento ou essa parte mais líquida também faz a vez. Sim. Mas é super importante mesmo. Não deixem de comer. Ainda 5 quilômetros, assim, dá pra ir em jejum, dependendo do seu objetivo. Mas agora longo, principalmente, de jeito nenhum. Quando eu coloquei a meta de fazer o 70.3 que eu fiz esse ano, ela Gui, não dá mais. Não. Vamos ter, e todo dia. E a gente vai treinando o intestino, né? Então, foi o que você falou. No começo, você estava se sentindo estufado, mas depois ele vai se acostumando. Então, tem gente que até... Rebeca, paciente, eu tenho que consumir isso no pré-treino, mas eu só aguento isso... A gente vai meio que super compensando mesmo também, sabe? Fazendo aquele atrito, tipo, vai consumir. Tem gente, algumas estratégias é que eu não gosto muito, mas alguns nutricionistas falam, almoce e já vai comer. E já vai correr, quer dizer. Porque é uma forma do seu intestino trabalhar e ir se adaptando mais rapidamente. Você sabe que a Bia comigo, eu vou contar essa história quando ela vier, enquanto isso vocês vão saber só um pedaço dela. Ela, Gui, você vai fazer o 70.3 no Rio, lá na época a umidade vai estar assim, vai estar calor e tal, a gente precisa treinar o seu intestino. E aí a gente começou 6 meses antes a treinar o intestino para que a hidratação, o intestino não jogasse contra a minha prova e talvez fosse um dos motivos de eu não conseguir concluir ela. Então assim, para quem acha que a nutrição é só
uma receitinha Um plano de um plano alimentar. alimentar, tá muito enganado. Não, eu falo que o plano alimentar ajuda também essa parte de autoconhecimento, né? Então tem gente que não testa nada, não consome nenhum alimento ou não consome pré-treino, intra-treino, e aí a gente sabe de fato. Consumir, sei o que gerou, parte intestinal principalmente. Tem gente que tem intolerância à lactose, sensibilidade, mas não tem essa ligação, tipo, isso está fazendo mal para mim. Aí com o plano alimentar a gente consegue ter esse olhar com mais atenção mesmo. Então eu falo que não é só um plano alimentar, é um controle de hábitos, né? E é um norte para o que você quer consumir e também essa parte de autoconhecimento. Boa. Ó, o que muda na alimentação de quem corre... Nossa, essa pergunta é meio boba, mas... Ó, o que muda na alimentação de quem corre 5 km e de quem corre uma meia maratona? Principalmente o intratreino, né? Então, geralmente, 5 quilômetros não vai... 5, 10, a 15 começa a ter necessidade. A gente não vai precisar do intratreino. Um pré-treino, sim, se você quer performar, principalmente. Mas o intratreino é só a partir de 15 quilômetros, acima aí de 1h15. Então, passou de 1h15, time, você já sabe que você vai ter que pensar em alguma coisa para te ajudar a continuar. Exato. E não é assim, passou de 1h15, agora sim eu começo a suplementar. Não. Eu sei que eu vou rodar 1h40... Já começa lá 30 minutos, 40 durante o treino e vai colocando cada vez mais o gel. Boa. Nossa, essa é legal, hein? Quais são os erros mais comuns que você vê de quem está começando a correr? Consumir. O pré-treino, gente, tem que ser... A fonte principal tem que ser carboidrato. Então, tem pessoas que vai lá. Vou correr um longão. Vou comer um ovo. 2 ovos. É percepção de pessoa para pessoa, né? Mas a gente precisa do carboidrato ali. Então, tem gente que acaba optando pela proteína ou pela gordura, ao invés do carboidrato, que vai ser o seu combustível. Então, o principal erro é essa parte do pré-treino. É uma escolha errada. Uma escolha errada. Principalmente a parte de hidratação, né? Foi o que eu falei. As pessoas, geralmente, elas subestimam a parte da água. Então, tem gente que corre 1h30 direto sem uma hidratação. Tanto é que a gente tem... coisas para ver, né, para adaptar. Então, por exemplo, depois de um longão, você se pesa antes e você se pesa depois. Se essa perca de peso for mais ou menos uma média de 2% do seu peso, já é um sinal de desidratação. Eu era essa pessoa. É? Perdia quanto? Não é que não perdi, assim, eu ia correr Não consumia sem nada. Assim, hoje eu consumo porque eu sei que eu preciso. Precisa. Mas eu não sou aquela pessoa que tinha sede. Uhum. Aí a Bia, não, tem que levar garrafinha, até tanto tempo você tem que ir molhando a boca e assim por diante. Não precisa ser litros e litros de água também, porque isso vai pesar no seu estômago. Mas aí, pelo menos umas 300 a 500 ml é importante. Eu começo a hidratação da prova, time, olha só. Eu começo a hidratação da prova na sexta-feira. Uhum. Eu já começo a tomar água, hidrolítico, para chegar no domingo, no dia da prova, hidratado. E outra coisa que as pessoas erram. Então, por exemplo, o mês que você vai correr a prova, isso é essencial. Então, um exemplo, tem gente que vai correr em Buenos Aires e tem gente que vai correr no Rio de Janeiro. A hidratação é a mesma? De jeito nenhum. Bom. Então, isso acaba influenciando muito. Então, corri aqui em Piracicaba na turística, que foi em junho, agora eu vou correr essa de dezembro. Diferente. Totalmente. Turma, só lembrando quem está escutando, aqui são dicas para você começar a entender melhor, mas você precisa ter a sua Nutri para ter um acompanhamento que que a gente está trazendo algo geralzão para conhecimento e você entender um pouco mais sobre a nutrição esportiva. Beleza? É isso, seja na parte nutricional, seja na parte de planilha, não peguem do amiguinho. Exato, não funciona. Ó, qual o tempo ideal para comer e sair para treinar? Existe um tempo ideal? Depende o quê? Então, por exemplo, um pão com ovo, que foi o que eu falei na questão anterior. 1h, 1h30. Vou consumir um gel de carboidrato, um suco de uva, um pão com geleia. Meia hora é o suficiente. Boa. Quais alimentos são os melhores para o pré-treino de corrida leve? E quais são os melhores de pré-treino para uma corrida longa? Tem?
Não tem essa diferença, né? O que vai mudar é a quantidade. Bom. Então, por exemplo, banana, aveia e mel, suco de uva, que eu falei, a geleia. O gel de carboidrato dá para ser um pré-treino, principalmente. Mas é o que eu falo, gente que corre longas distâncias já vai ter que consumir no intratreino. Então, vamos colocar uma coisa mais sólida, um alimento mesmo, para não ficar também tanto nessa parte de industrializados. Porque 80% dos corredores sentem diferença gastrointestinal com o gel de carboidrato. Então, é importante a gente também não exagerar no consumo dele, né? Sempre que a gente puder colocar outra coisa, principalmente no pré-treino. Boa. O meu é banana, aveia e mel. O tradicional, Tradicional clássico. não tem erro. Eu gosto muito de pão com doce de leite. Também. Ó, existe diferença entre o que comer antes de um treino e antes de uma prova? Então, assim, eu vou ter uma prova. Eu mudo a minha alimentação ou eu faço o que eu venho fazendo todos os dias? Pelo amor de Deus, não façam isso. Tudo que a gente vai fazer na prova tem que ser testado antes nos treinos. Seja alimentação, seja pré-treino, seja até gel de carboidrato. Eu falo, esqueci meu gel de carboidrato, meu amiguinho emprestou outra marca. Não caia nessa. Sempre se prepare e organize para levar o seu, o que você está habituado. Não vai experimentar nada em dia de prova, pelo amor de Deus. Seja suplemento, seja gel com cafeína ou sem, seja a parte de suplementação, né, de carboidrato em si, não vai provar nada. Nem mudar a quantidade, nada. Time, eu vou contar uma história para vocês, pegando o gancho no que a Rê falou, que é muito importante. A gente tem um número gigantesco de atendimento médico em prova, que são pessoas que tomou o pré-treino que nunca tinha tomado na vida no dia da prova. E ainda o pré-treino é aqueles para estimular com cafeína, estimular o rendimento, e o que acontece? A pessoa passa mal. Com certeza. É assim, tiver muita gente, então tome cuidado. Nada que você vai fazer na prova é novo. Inclusive, a gente tem um caso que foi um caso grave, de pessoas que fizeram uma receita que viram na internet e 3 amigos testaram no dia de prova. E assim, no dia de prova você já vai dar o seu melhor. Sim. Você já está naquele ambiente de um monte de gente que acaba te puxando um pouco mais. E assim, você tomar algo que acelera, assim, lotadérrimo de cafeína, betalanina, você nem lembra o tanto de coisa que eles colocaram lá. Os três foram para a ambulância. Meu então, Deus. E isso, infelizmente, é algo comum nas provas. Então, assim, time, fica ligado, não toma nada de pré-treino, intratreino no dia de um evento em que você não testou antes, beleza? Eu falo bem importante você falar disso. A cafeína, tem gente que é um dos suplementos importantes, sim, na questão do esporte de endurance. Dá para usar ele ao favor, só que tem muita gente que tem uma hipersensibilidade com ela. Então, eu sou um exemplo mesmo. Então, a cafeína que eu passo pro cara que vai fazer uma meia maratona, meu paciente, eu sei que eu não posso tomar. Eu, consumindo um café preto, já sinto a consequência dela mal, né? Então, ela é um nutriente que é usado ao favor, só que para algumas pessoas não é nada ao favor. Então, vai sentir batimentos cardíacos acelerados, vai sentir a fadiga, que ao invés dela ajudar nessa questão, para essas pessoas, ela vai se sentir mais fadigada, vai começar a tremor. Então, tudo isso tem que ser adaptado. E a gente vai começar com altas dosagens? Não, sempre começa com pequenas dosagens para ir aumentando. Legal. E tem um limite de cafeína diário, hein, gente? 400 miligramas, não vai passar disso. 400 miligramas, isso independente da pessoa. Independente da pessoa. Se ela for super resistente à cafeína, não vai consumir mais do que isso. 400 miligramas de cafeína. Isso representa quantas xícaras de café? É bastante, equivale aí umas 6, 7. Umas 200 ml de xícara, dá pra você consumir umas 5, 6. É bastante. Nossa, eu tô na trave, eu adoro café. Sério? Mas acho que não chega a 6 no dia, não. Se não reverem. Descafeinado. Nossa, eu vou ter que cortar essa parte pra Bia não escutar. Ó, muita gente sente desconforto no estômago durante a corrida. O que pode causar isso? A ingestão alta de carboidrato. Ingestão alta. Sempre assim, quando você tem esse caso,
Nos primeiros coisas que você vai olhar é a ingestão de carboidrato. Lógico, tem a parte da noite anterior, então a gente sempre recomenda consumir macarrão. Falo, macarrão, o molho tem que ser básico. Não vai inventar de comer um macarrão, molho pesto, molho 3 queijos, coisas do tipo. Porque isso pode influenciar na parte intestinal, principalmente. Mas a maioria das vezes é o intestino despreparado para ingestão de carboidrato. Boa. Rê, a gente vai fazer um momento aqui no nosso podcast que eu vou falar de uma prova nossa que a gente vai organizar. E você vai pensar numa porcentagem de desconto que você vai dar para quem está nos escutando. Quem... E aí o Rô vai falar a quantidade de pessoas que vão ter esse cupom que vai utilizar. E a prova que a gente vai falar hoje, deixa eu ver que prova que colocaram aqui pra gente. E antes de falar da prova, eu preciso lembrar que todas as inscrições dos nossos eventos estão na plataforma da Ticket Sports, que é uma plataforma que a gente confia. E, time, vocês estão vendo aí, tá aparecendo patrocinado de inscrição de prova nossa, em site X, em site Y, em site Z. Não caia, isso é golpe, tá bom? Se não tiver dentro da plataforma da Ticket Sports, que é uma plataforma que a gente confia, tem uma segurança de dados, não só os nossos eventos estão lá, mas a maioria dos eventos mais legais do Brasil estão lá dentro. Fica ligado, inscrição da Chelsea Sports somente dentro da plataforma da Ticket. Então já vai fazendo o seu login aí, que a prova que eu vou falar hoje é da Maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 2 e 3 de maio de 2026, onde no dia 2, no sábado, vai rolar os 5 e os 10 km, e no domingo vai rolar os 21 e os 42 km. E os 42 é um percurso super legal que vai sair do Barão, do 15 de Piracicaba, vai passar pela Exalc, vai descer, vai ali ficar beirando o rio. Então, assim, é uma prova que mais desce do que sobe. Então, assim, é um circuito super legal, super diferente. E vai ser incrível a prova. A gente tem o desafio Caipira, que é quem corre no sábado e corre no domingo, vai ganhar uma medalha do desafio. Teremos largada de pelotão elite, premiação em dinheiro para elite. As camisetas tão lindas. Percurso com, tá aqui, percurso com mais desnível do que subida, então desce mais do que sobe. Rê, qual que é a porcentagem de desconto que você vai dar para quem está nos escutando na Maratona de Pira? Para finalizar o ano de 2025, vamos dar 25, então. 25%. Tá bom, de desconto. Né? Quantas pessoas, Rô? 4 pessoas. 4 pessoas. Então, as 4 primeiras pessoas, como vai chamar o seu cupom? Nutri Realidade. Nutri Realidade. Tá na tela o cupom. As 4 primeiras pessoas, 25% de desconto. Ó, descontaço, time. Valendo, hein? Continuando as perguntas e até pegando o gancho, você já até acabou falando. O que comer na noite anterior de uma prova importante? O macarrão, o tradicional macarrão. E foi o que eu falei. Bolonhesa. Então, geralmente, na noite anterior, a gente abaixa a ingestão de fibras e a ingestão de proteína para sobrar mais espaço para você consumir o carboidrato em si, né? Então, por exemplo, o macarrão vai ser o essencial. Por quê? É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Em 100 gramas de arroz, a gente tem um volume, assim, mediano. Em 100 gramas de macarrão, esse volume é super pequeno. Então, você consegue comer uma quantidade a mais. Legal. Então, por isso que o macarrão é sempre o essencial. Principalmente longão, gente. Nossa, minha comida preferida é macarrão. É? Ó, é mito ou verdade que massa e pão são os melhores alimentos antes de correr? Verdade. Verdade. Não necessariamente, né? Só eles, mas é verdade. Como lidar com a ansiedade pré-prova em relação à comida? O famoso medo de comer demais ou de menos? É isso também. Então, a gente sempre faz estratégias, principalmente na parte de longão. Eu sempre priorizo essa parte de 21 quilômetros, 42, porque é onde a gente precisa fazer esse aporte mesmo. Então, 3 dias antes da prova, a gente aumenta a ingestão de carboidrato a 30% para mais, né? Do que geralmente você consome no dia a dia. Mas, é o que eu falo, carboidrato de qualidade. Não adianta você falar, então eu vou consumir mais carboidrato e colocar aquela qualidade péssima que vai influenciar essa parte intestinal, vai travar, vai soltar. Então, não. Então, a gente sempre coloca esses 30% sendo de qualidade boa.
Então, você pega seu plano alimentar, o que você está habituado a comer, e aumenta 30% a mais. Aí é a estratégia usual, né? Não vai ser nem a mais e nem a menos. Mas tem muitas pessoas, pacientes inclusive, que nessa ansiedade acaba consumindo menos. Então, na semana da prova, ao invés de consumir o que está habituado e até aumentar, ele consome menos. E isso também acaba acabando com a estratégia um pouquinho, né? Então, a gente usa coisas mais líquidas também para conseguir bater essas calorias. Legal. Existe uma quantidade ideal de água por hora de prova? Individual, mas vamos colocar aí uma média de 300 a 500 ml por hora. Bom. Acha que chega? Hoje o meu chega. Chega? Chega, não, o meu Passando chega. o teste, então. Não, o meu chega porque eu já... Preparou. Eu já fui orientado para isso. Uhum. Mas eu antes não. Não, mas é aquela hoje, coisa. sim. Tem gente que não consome nada, vai ser difícil você consumir uma garrafinha inteira, né? Sim. Então é aos poucos também que a gente vai testando. Géis isotônicos, cápsula de sal. Como saber o que usar e quando? Então foi o que eu falei, a gente faz geralmente a conta, né? Para saber o quanto a gente tem que repor de sódio, potássio, tudo isso, a gente pega seu peso do longão. Então, a gente sempre faz essa repetição de 3 vezes para ter uma média. Então, o peso do seu longão antes e o peso do seu longão depois. Se passar de 2%, a gente consegue fazer uma média aí, de acordo com o seu peso, né? E o que foi perdido e o quanto você ingeriu durante esse pré e pós. Mas geralmente aí umas 500 a gente consome aí de eletrólitos, né? 500 que eu falo de sódio, reposição. Pô, vocês estão entendendo que não é assim, Não. faz isso, não é uma sorte, é cálculo em cima do que está acontecendo, né? Cálculo em cima do que está acontecendo, do que você está ingerindo, do que era para ingerir, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua rotina. Então, tem N fatores que podem influenciar isso. Se o atleta não se hidrata direito, que consequência ele pode ter? O principal, falta de performance, né? Queda de performance, mas o principal que acontece, cãibra. Cãibra. A famosa cãibra. Fala, come banana, que não sei do que, né? Não, hidratação e essa reposição de sódio é onde está o erro na maioria das vezes. Então, time, você que está reclamando de cãibra e precisa olhar para isso também, né? Com certeza. Não, e aquela questão, a gente desidratado, a gente não tem raciocínio, né? Então, automaticamente, a gente não sabe o quanto de pace a gente tem que manter, o quanto que dá pra gente evoluir, o tiro final. Então, tudo isso vai ficar meio desconcertado na nossa cabeça, né? Por isso que é importante a hidratação. Além de ser super importante pra saúde, né? Pelo amor de Deus, que pode... Tem pessoas e pessoas que a gente vê que desmaia, né? No meio da prova, principalmente em prova em verão, na época de verão. Que ela está desidratada. O que é essencial comer depois de uma corrida? Proteína e carboidrato. Então, uma refeição completa, né? Vamos dizer. Posso dizer que o melhor amigo do corredor é o carboidrato, né? Total. Lógico, a proteína é muito importante também, né? Só que ela não é importante igual, por exemplo, uma pessoa de fisiculturista. Que ela tem que inflar essa parte muscular, essa massa muscular. O corredor, ele prepara esse ganho de massa muscular para sustentar o que ele tem que fazer na corrida. Então, são objetivos diferentes, mas a proteína, a qualidade vai ser sempre a mesma. Talvez muda aí a quantidade, né, do plano alimentar, mas a proteína também é super importante para a resistência. E tem um período pós-corrida até 1 hora depois, 2 horas, 3 horas já não adianta mais, A gente tem uma janela, assim, de até 1 hora seria interessante você consumir uma refeição completa de carboidrato e proteína, principalmente. Bom, dá uma ideia de refeição completa. Obviamente a quantidade vai mudar de pessoa para pessoa. Um arroz com filé de frango e salada, que tem também que ter as vitaminas, né? Já encaixa ali. Já encaixa. É o básico que funciona, né? Como repor as... E será que isso tá junto? Como repor as perdas e acelerar a recuperação muscular? Tá ligado à alimentação? Com certeza. E aí nesses 2 itens que você falou.
Carboidrato e É proteína. uma refeição completa mesmo. O álcool interfere na recuperação após uma prova? Totalmente, né? Seja após uma prova e seja na performance de uma prova. Então, beber antes, um dia antes da Jamais, pelo prova é menos ruim. um mês zerado aí. Vai ajudar. Vai ajudar com certeza. Eu falo que o álcool é o único nutriente, aspas, né? Que é extremamente tóxico para o nosso corpo. Então colocam tanto, bate tanto na tecla do açúcar, coisas do tipo, mas ainda assim a gente consegue tirar um benefício dele, né? Principalmente nessa parte de pré-treino, intratreino, e falando em chocolate, coisas do tipo, ele tem a liberação de hormônio. Agora o álcool Só atrapalha. só atrapalha. Tem a parte social, óbvio, mas só questão de saúde, questão de performance, questão de estética, Só joga pra baixo. só jogar pra baixo. Então é aquela coisa, seu objetivo tá aqui, o álcool tá do outro lado. Boa. Ô, Rê, quais são os alimentos campeões para recuperar energia e imunidade? Tem? A questão de nutrientes antioxidantes, né? Então, frutas vermelhas a gente coloca muito nessa questão. Cranberry, hoje em dia tá saindo bastantes estudos, né? Bastante estudo que mostra essa recuperação mais acelerada. Mas, no geral, frutas. Vitamina, salada. Boa. Nossa, isso aqui é... É para você, Ron. Como montar uma rotina alimentar quando a pessoa trabalha muito e não tem tempo de preparar comida? É Que tá sempre na rua. É aquela questão. Organização é super importante. Então, lógico, a gente tem como ter uma base consumindo fora de casa, né? Mas eu gosto sempre de lembrar que é diferente de você consumir uma alimentação preparada, uma comida caseira. Porque, por exemplo, na maioria dos restaurantes, eles estão prezando o sabor. Não necessariamente só a saúde. Então, vai olhos e olhos. Eu falo por experiência própria, eu estagiei também dentro de restaurante de empresa. Então, tem lá a parte fitness. É o filé de frango, o arroz e a salada, é o básico. Só que a forma que é preparado, isso aumenta muito as calorias. Não falando calorias, né, de forma geral, mas isso reflete no colesterol, reflete nos exames de sangue. Então, o principal é a organização. Final de semana, eu sou muito a favor de marmitinha, né? Pegar, organizar um domingo, assim, para fazer da semana. Mas, se não, sempre escolher opções de restaurantes mais limpos, vamos dizer. Mas Boa. marmitinha salva, hein? Tem que começar a levá-lo. Ó, já caminhando para o final, se você pudesse dar apenas uma dica de ouro para quem quer correr melhor com a ajuda da alimentação, qual seria? Tem uma bala de prata? Não. Consuma carboidrato e procure uma nutricionista. Boa. Quais os mitos da nutrição esportiva você mais escuta e gostaria de desmentir aqui no Fala Time Cast? Carboidrato engorda. Não posso comer carboidrato à noite. Macarrão engorda. Tudo isso acaba influenciando. Então são coisas que você tem que tirar da cabeça do paciente. Isso é o pior. A questão do carboidrato, seja para pessoas que querem emagrecimento e seja para pessoas que querem performance, é onde vem o tabu. A maioria das pessoas abominam o carboidrato e eu não entendo o porquê. Não, até entendo o porquê, exato. Tipo, foi colocado no passado, principalmente. Hoje em dia tem alguns profissionais que ainda, né, bate nessa tecla, então isso acaba influenciando também. E principalmente essa questão das calorias que eu falei. Então, o sinal de performance não é sinal de déficit calórico. Boa. Que mensagem você deixaria para quem está começando a correr e ainda acha a alimentação saudável, que a alimentação saudável é difícil? Planejamento, organização. É isso que vai... É a mesma história que eu falei quando eu adaptei a corrida. Isso diminuiu minha rotina de trabalho? Diminuiu minha carga horária de trabalho? Não, só que eu consegui adaptar do mesmo jeito. Então, é prioridades também. Show. Finalizando, como que as pessoas podem te encontrar e agendar uma consulta com você? Lá pelo Instagram ou principalmente lá na Care. Eu falo que a Care é minha segunda casa. Tô lá quase todo momento. Então, ó, pelo Instagram da Care,
A gente vai deixar aqui o WhatsApp da Care, já se você quer falar com a Rê, você clica lá, já agenda um horário. É super legal. Tem uma coisa, até você pode falar, que eu gosto muito da Care Club, não só porque ela é patrocinadora aqui do Fala Timecast e tudo mais, mas é que lá você tem uma união de profissionais que trocam ideias e dependendo do seu objetivo, quando você traça lá dentro, eu vou falar por mim, né? Quando eu resolvi fazer o 70.3 esse ano, eu tinha a Bia, que conversava com a galera da Físio, conversava com o Gu, que conversava com a turma da musculação, que conversava com o meu cardiologista, que era o Dr. Baroni, enfim, tava com o Boal, tava todo mundo sabendo o que eu ia fazer ali e tá todo mundo na mesma página, entendendo o desafio que o Gui ia se propor a fazer. E aí vem dica, ideias, estratégia de todo lado. Exato. Cada profissional vai ter uma área, né? Mas a junção de todas as áreas faz a gente pensar melhor e automaticamente você performar melhor, né? Então, eu principalmente, seja na parte de físio, seja na parte da medicina do esporte, a gente sempre tá ali. Então, tem até vez que o meu paciente sai do Dr. João e vai lá passar comigo. Então, a gente já deixa tudo alinhado completamente. Os próprios os exames, né? Que Os o doutor exames, pede, principalmente. a Nutri pede, aquilo ali já se intercala. Já interliga. E além das comemorações que a gente faz, né? Então, por exemplo, um exemplo rápido. A minha paciente estava passando com a Luana, que é uma das físios, e ela ia fazer a meia maratona da Itália. Só que a gente tava nessa, vai, não vai, o que vai acontecer? Aí quando ela liberou a minha paciente a fazer, aí foi uma comemoração em dupla, né? Então isso é muito importante também. Que legal. Porque sem a físio eu não ia conseguir liberar ela, obviamente, Exato. né? Não é a minha parte. Mas é super legal essa multidisciplinaridade, né? Rê, obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você. Por você estar aqui, time. Vocês viram que foi um monte de perguntas. Obviamente, tem muito mais perguntas. A gente pode marcar um outro dia ou a gente vai deixar essas outras perguntas para a Bia. Com certeza. Que são coisas que os atletas, a gente vai se deparando no dia a dia e não sabe como resolver, mas o mais importante de tudo isso que você falou é que cada pessoa é uma pessoa individual e você precisa ter a sua nutricionista, time. Beleza? E a gente tem um último presente para você. Ai, olha, cheia de presente. Eu não sei se a nutricionista acaba indicando pamonha e tal, mas a gente tem a famosa pamonha aqui de Piracicaba. Olha só uma vara personalizada. É. Que chique. Acredita que eu demorei... A única vez que eu comi pamonha foi na corrida turística. Foi na corrida turística? A primeira vez? Única vez. Gostei. Gostou? Gostei. Então é a pamonha da corrida turística. Muito obrigada. Eu queria agradecer. Obrigada, viu? Eu queria agradecer por você abrir esse espaço, né, pra gente conversar e eu conseguir enxergar o que é mais esse mundo da Chelsea, né? Porque a gente só vê nas provas de corrida e é aquela super estrutura e aqui é mais estruturada ainda. Legal, um montão de gente. Tem um monte de gente, cada um fazendo o que precisa ser feito. Obrigado. Muito bom, amei. Valeu. Valeu, time, por hoje é só. Até o próximo. Obrigado. Aê.